Martin Luther King dá uma aula de movimento social. Até agora a melhor biografia que eu já li. Eu acho que ler a autobiografia de Martin Luther King, organizada pelo Claiborne Carson, vai trazer uma ótima percepção do movimento que o Martin Luther King liderou junto com outras pessoas contra o racismo nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma visão bem detalhada e histórica de como começou e como foi adiante esse momento histórico que eu acho que todos deviam conhecer. O primeiro ponto que eu chamo a atenção na autobiografia do Martin Luther King, que eu comecei a ter atenção e eu não sabia quando eu adquiri essa biografia, é que o livro ele é organizado pelo Claiborne Carson, mas é intitulado Autobiografia. Como foi que ele organizou isso? Ele conta no início que a esposa dele tinha documentos, né, papéis do Martin Luther King com anotações dele. Então, esse material aqui, ele foi selecionado, assim. A esposa dele cedeu esse material para que o Claiborne pudesse escrever como se o Martin estivesse contando a história. Quando a gente vai ler, é realmente uma autobiografia, é o Martin contando a sua história, mas eu tive que ficar pensando, e em muitos momentos isso me vinha à mente, que foi material selecionado. Primeiro ponto, a gente não tem, o próprio Claiborne já fala no prefácio, assim, a gente não tem detalhes da vida pessoal do Martin Luther King. Eu diria que, de cara, essa é uma biografia do movimento e dos ideais do Martin Luther King, da trajetória, eu vou dizer política, mas não é partidária, é política social, da trajetória social e política do Martin Luther King na vida dele. É uma biografia mais de um movimento do que da pessoa Martin Luther King. Então, primeiro ponto, eu vou falar basicamente 3 pontos. O primeiro é o de muito interessante ver a fundamentação teórica que o Martin Luther King construiu. Então, ele vai partir da família do Martin Luther King, quando ele vai para a faculdade. Ele não relata muitas vivências do Martin Luther King até o momento da faculdade, sofrendo racismo, a não ser um evento que ele coloca aqui. E lá na faculdade, o Martin, ele tem... a gente vai vendo tudo que ele vai estudando. Ele depois vai fazer um mestrado e ele vai pesquisar, por exemplo, ele vai ler Marx. Então a gente vai ver a opinião do Martin Luther King sobre Karl Marx, a opinião do Martin Luther King sobre Gandhi e outros pensadores. Então, o Gandhi é quando o Martin Luther King ele vai meio que formando a sua teoria sobre o mundo que ele deseja. Então o Gandhi é o que mais se aproxima. Quando ele estuda o Gandhi, ele fica extasiado, e eu creio que, e outras vezes aqui ele vai citar a influência com o Gandhi. E pra gente que já sabe que o movimento do Martin Luther King é todo aquele movimento sem violência e com um foco muito enfatizado na não violência para atingir os seus objetivos. Ficou bem assim, evidente que tinha que ser mesmo o Gandhi a sua inspiração. Aí o Martin Luther King, ele vai se tornar, a família dele é muito religiosa, e ele vai se tornar pastor de uma igreja evangélica do bairro dele. É uma igreja até que tem uma certa importância, e vai acontecer um evento até que fica famoso, que é o da Rosa Parks. Então a Rosa Parks foi uma senhora que se recusou. Num dia ela se recusa a mudar de lugar, o ônibus estava vazio e ela tinha que sentar no lugar reservado para os negros. Ela se recusa e ela vai presa. Isso foi um estopim para vários movimentos ali naquela região. O King conversa com os colegas ali da igreja dele, e eles resolvem fazer um boicote. Esse boicote, ele vai fazer com que os negros eles não peguem mais o ônibus por um tempo, e eles vão assim se organizar de uma forma que o táxi, se o motorista for negro, ele colocava um valor semelhante ao do ônibus, ou até não cobrava. Então o bairro se organizou, e isso é descrito de uma forma, todos os movimentos que o King participa, lidera junto com outras pessoas, tem assim uma descrição interessante.
E aí o que acontece? Os ônibus que servem aquele bairro, eles deixam de ganhar esse dinheiro. Então todo movimento que vai contra o sistema capitalista, eu acho bem interessante, e o negócio vai crescendo. A partir daí, vai ser um movimento em cima do outro. Eu penso que nisso tudo eu acho que dá para dividir em 2 blocos. Então o King começa com essa coisa dos boicotes, e os boicotes vão crescendo, vão tendo uma eficiência bem interessante, e depois ele vai para as passeatas sem violência, e uma coisa que ele prega o tempo todo nos movimentos que ele está liderando e participando. E quanto ao foco do movimento, ele começa com a rosa, ele vai tomando várias direções. Então ele começa com a rosa, ele vai pegando escolas que tem segregação, ele vai pegando situações de bairro, e a situação vai crescendo. Ele vai, em sua primeira fase, questionar e solicitar a igualdade de direitos jurídicos. Ele vai querer, o grupo, ele vai querer votar, que os negros votem, assim como os negros não votavam, e ele vai querer derrubar leis que proporcionam a segregação. Então, leis que dizem, por exemplo, que o ônibus tem lugar para negro, para branco, em lojas, em restaurantes, em igrejas. Aí depois, no outro, concentrado nos estados do sul dos Estados Unidos. Depois, no outro momento, quando o King vai para Chicago, e isso é bem interessante perceber nessa autobiografia, porque aqui no Brasil a gente até hoje tem, mas até um tempo atrás, falar de que tinha racismo no Brasil era uma coisa assim muito de, nossa, você está sendo muito radical, porque não tem. O racismo é nos Estados Unidos. Esse primeiro racismo de igualdade jurídica, realmente, ele é percebido, e a gente vê que é uma coisa legalizada. Mas quando o King vai para Chicago, é que a gente vê a semelhança, por exemplo, do racismo que tem em Chicago, e que Chicago já vai ter uma legalidade, uma igualdade jurídica. Então não vai ter nada dizendo que o negro não pode votar, que o negro vai estar nesse lugar, não pode ir para esse lugar. Mas por outro lado, a gente vai conhecer o tal racismo estrutural econômico, e mais um motivo para dar uma lida nessa biografia, porque a economia e a organização social pode ser racista também. O Estado, eu tô falando aqui Estado no sentido de governo, Estado ou até a própria nação, ela reprimia os movimentos pacíficos liderados pelo Martin Luther King e outras pessoas também. De uma forma que a gente vai ver aqui umas alternâncias. E o início, por exemplo, como eles fazem, eles utilizam muito da prisão, e eles vão utilizar dessa forma da prisão durante muito tempo aqui, de muitos movimentos. Essa prisão, ela não tem assim um sentido... É uma prisão política, mas eles utilizam às vezes um artifícios tipo, eles falam que a licença para dirigir do King tá vencida, só que aí depois eles para prender o Martin, aí daqui a pouco só que não tava vencida, e aí eles se enrolam uma depois da outra para justificar a prisão de muitas pessoas. Então é muito até aterrorizante perceber até porque também eu conheço um pouco da área pública e vejo isso também no dia a dia. Quando o poder público ele quer uma coisa, aí ele conta com a máquina pública em si. Então o poder judiciário corrobora muito, isso conversa muito com os dias atuais, né? Olha aqui, ó, década de 60, a gente já sente uma articulação estatal não existe leis, na verdade. Então, mesmo que se tivesse que colocar o pessoal do movimento do King na cadeia, eles articulavam coisas, inclusive irreais, para que aquilo tivesse uma proporção gigantesca. O discurso que o Martin Luther King faz lá em Washington, próximo ao monumento do Abraham Lincoln, ele é bem famoso, é aquele que ele fala, eu tenho um sonho. Esse discurso você acha bem fácil na internet, mas tem uma carta que, aliás, os discursos do Martin Luther King, eles estão aqui
ao longo da biografia, então tem vários discursos interessantes, mas pra mim eu tive que marcar e eu li já 2 vezes, eu tenho vontade de depois voltar e ler. É uma carta que o Martin Luther King ele faz direcionada a 2 bispos da Igreja Católica quando ele estava preso. Uma das vezes, porque o King ficou preso várias vezes, mas essa tinha sido até então um período mais longo, lá em Birmingham, que ele fica pela primeira vez ele fica uma quantidade de dias, assim, bastante, chega a ser mais de um mês, ele fica preso. Ele faz uma carta, porque os bispos, eles vão publicamente, a Igreja Católica sempre se manifestando contra movimentos pacíficos de igualdade de direitos sociais. Eles vão a público, esses bispos, eles têm uma interferência até para a questão da opinião pública. O King, ele ganha ele tem um carisma, me parece, né? Que vai ganhando, inclusive, a simpatia de brancos que se aderem ao movimento também. Quando esses bispos eles vão a público falar, utilizando os meios de comunicação, que o movimento do Martin Luther King estava incitando a violência. Martin Luther King faz uma carta dando um show. Não é uma carta de resposta meramente emotiva. Martin Luther King dá uma aula de movimento social. Ele, inclusive, ele faz todo um respaldo da pauta e ele tem um cuidado, ele e o grupo, porque eu sempre estou falando Martin Luther King e os líderes do movimento, porque o Martin Luther King eu acho que foi um nome que ficou assim como símbolo desse movimento. Eu sinceramente acho que o movimento dessa grande proporção teve líderes também. Enfim, então ele fala, por exemplo, das etapas de cada passeata, que cada ida à rua foi constituída depois de se compilar fatos, e ele coloca todos os fatos de desigualdade fazendo um paralelo com relação à Bíblia. Show de bola. Ele fala da etapa de negociação que foi feita. Sempre quando se vai à rua já se teve a etapa de negociação. Ele coloca essa etapa de autopurificação, que aí já está um pouco ligada à religião do King, porque é uma etapa em que ele prepara o movimento para que não tenha violência. Ele é muito radical com relação a essa violência e às vezes até se torna, até nessa biografia, um pouco inverossímil, mas é outra história. E aí a questão da ação direta, que ele chama o movimento em si. Então é show de bola. Ele dá vários tapinhas na cara dos bispos e o meu, vamos dizer, não é um discurso, mas é a carta, para mim é a parte preferida do livro, de longe. Nunca deveríamos esquecer que tudo aquilo que Adolf Hitler fez na Alemanha foi legal. E tudo o que os lutadores pela liberdade fizeram na Hungria foi ilegal. Uma outra coisa interessante dessa biografia foi entender o relacionamento que se teve do Martin Luther King com o presidente Kennedy. Bem, o presidente Kennedy foi fundamental para a conquista dos direitos civis dos negros, mas também não foi tão flores assim. Uma coisa que eu gostei, se foi verdade, eu acho que foi, é que o Martin Luther King, ele, mesmo quando ele tinha ele percebia que era até fácil conquistar algo que ele brigava no grupo dele, assim, da igualdade jurídica, de tirar uma lei, ele não se aliava à política partidária. Então ele teve algumas propostas de apoiar candidatos. Eram candidatos brancos, porque negros não podiam se candidatar, mas eram candidatos que dizia, porque o Martin Luther King, ele estava ascendente, então muita gente apoiava quem ele dissesse que ele indicava votar. Mas o Martin Luther King, ele não queria associar o movimento a algo político partidário. Pode até ter algumas coisinhas aqui no livro do Martin Luther King que soem muito idealistas. Eu acho que ele escrevendo, ou até essa compilação de documentos, às vezes parece assim, pô, será que ele queria fazer uma autobiografia dele mesmo? Ou eu entendi que ele queria fazer um diário do movimento que ele fez, a trajetória de movimento social que ele teve. E é uma aula de política, é uma aula de sociologia também, é um desenvolvimento como ser humano, ler a autobiografia do Martin Luther King. Depois, o próximo passo, para mim, vai ser ler a biografia do Malcolm X, porque eu quero entender a diferença entre esses dois pensadores. Inclusive, o Malcolm X aparece aqui
aqui, o Martin Luther King é sempre muito educado para falar, mesmo discordando das pessoas. Então, parece muito Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo assim, sem ser humano, realista. Então fica uma coisa muito, uma coisa divina permeia aqui essa autobiografia. Mas assim, poxa, eu jamais vou esquecer. E aquele livro que é bom consultar, é bom deixar marcado, porque sempre tem um momento que a gente busca inspiração na nossa vida, um momento ruim, ou um momento até de desejo de luta, e vale a pena se inspirar em Martin Luther King, com certeza.